Amém, queridos? Livro de Gênesis, capítulo 26, conta a história de um camarada, Isaac, né? Isaac, ele era filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó então teve os filhos, e aí vieram as 12 tribos de Israel, e as 12 tribos foram divididas em territórios diferentes, e esses territórios diferentes foram ocupados na terra da promessa, conquistada pela vitória que o Senhor deu. Mas durante o percurso, antes de a promessa ter acontecido, Isaac teve uma experiência, e talvez essa seja a fase que você está vivendo. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. A Bíblia, ela é recheada de promessas de Deus, mas existe um lapso, existe um interregno de tempo, um espaço entre a liberação da promessa e a assertividade, a execução, a promessa se cumprir. E é nesse meio do caminho que nós vivemos o desafio de viver em fé, de continuar crendo. E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é essa: continue crendo. Não abra mão da sua fé em Deus. Porque como Isaac, talvez você esteja vivendo debaixo de uma promessa, mas ela ainda não aconteceu. Mas você tem. Mas ela ainda não aconteceu. Mas você tem. E essa ansiedade em ver as promessas se cumprindo e esperar com confiança e manter a fé no coração, abrindo mão da murmuração, abrindo mão da falta de fé, abrindo mão da desconfiança e mantendo um coração grato a Deus em louvor, ainda que não esteja vivendo a promessa, é desafiador para cada um de nós. E por isso nós precisamos nos motivar uns aos outros e precisamos revalidar a fé em um Deus que se fez no passado, Ele pode continuar fazendo, porque Deus não muda, nunca mudou e nunca há de mudar. Existe uma canção que essa semana eu ouvi, uma canção, a letra diz assim, ó: quantos sonhos são desfeitos, tudo é simples ilusão. É desejo do Senhor que tu vivas feliz. Pode você hoje confiar que Jesus nunca te deixará. Nunca mudou, nunca há de mudar. Pode o mundo divergir, Ele o mesmo será. Amém? Quantos lembram ou já ouviram essa canção alguma vez na vida? Qualquer dia eu vou pegar o violão e vou cantá-las aqui para vocês, com a autorização dos irmãos do louvor, né? O Senhor não muda. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não mudou. O que Ele fez, Ele continua fazendo. A dificuldade que nós temos de crer, a dificuldade que nós temos de esperar, a dificuldade que nós temos de viver entre a liberação da promessa e a realização da mesma é comum a todos os crentes em todos os períodos históricos da face da existência nessa terra. Nós não vivemos um movimento de Deus de forma instantânea. Deus promete, mas entre a declaração da promessa e a realização da mesma há um período. Para Abraão foi um período de prova, e ele venceu, por isso foi considerado o pai da fé. Para Isaac, ele agora vivia um período desafiador, e é o que conta aqui o texto. Eu quero dividir esse texto com você. Diz assim, ó: houve fome naquela terra. Gênesis, capítulo 26. Eu vou ler a partir do verso 1, mas eu vou pular alguns versículos, né? Mas eu quero ler com você. Gênesis, capítulo 26. Havia fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, que é o pai de Isaac. Ele viveu a mesma história que o pai dele viveu. Isso já assusta, né? Viver os mesmos problemas que os nossos pais viveram já nos assusta. A gente fica já ressabiado. Ah, meu Deus, vai acontecer comigo. Ah, minha mãe teve doença, eu vou ter doença. Ah, meu pai faliu, eu vou falir. Ah, aconteceu isso, vai acontecer. Meu Deus, esse fantasma atordoa muita gente. E aí, houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para um lugar chamado Gerar, onde Abimeleque
era rei dos filisteus. O Senhor apareceu até Isaque e lhe disse: não desça para o Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Olha a promessa, verso 3: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Pode pular para o versículo 6. E aí, o que aconteceu? Assim, Isaque ficou em Gerar. Houve uma promessa, e imediatamente quando ele ouviu a promessa, ele creu. Assim como cada um de nós, a gente está vivendo uma dificuldade, havia fome na terra, procurou o Senhor, ouviu a voz de Deus, tem uma promessa, opa, eu creio, está tudo certo, está tudo dentro de um cronograma bem legal. Eu estava na crise, procurei a Deus, Deus falou comigo, veio a promessa, vou obedecer. Espetacular. Gênesis, capítulo 26, versículo 6. Assim, Isaque ficou em Gerar. Agora, verso 12. Isaque, então, que estava ali, ficou ali, formou lavoura naquela terra. No mesmo ano, colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que o povo da terra onde ele estava, Gerar, os filisteus, que eram liderados por Abimeleque, que era o rei dali, os filisteus, tiveram inveja. Os servos que ele tinha eram muitos, os rebanhos que ele tinha eram muitos, e os filisteus o invejavam. Verso 15. A inveja promoveu então um ato de terror, ou um movimento, porque é o que a inveja faz. Quando alguém tem alguma coisa que o outro não tem, e o outro deseja ter o que não tem, mas vê que o outro tem, por que tem e eu não tenho? Né? Eu fico pensando, se a gente trouxesse esse exemplo para o time de futebol, né? Eu fico pensando como seria, né? Por que o meu time não é de primeira? Por que o outro está na primeira? Enfim, e outras coisas mais. É só para poder te conectar aqui. Mas o invejoso fica nervoso com o sucesso dos outros. O invejoso fica irritado com a vitória dos outros. O invejoso, ele não gosta de ver ninguém feliz. Sabe, meus amados, às vezes tem gente que tem tanto medo da inveja dos outros que prefere nem contar as vitórias. E ainda tem um ditado aí, né, que não está na Bíblia: boca fechada não entra mosca. Isso não está na Bíblia não, tá, irmãos? Isso aí é um medo misturado com um misticismo e com alguém que tem, na verdade, é medo de maldição ou de inveja dos outros pegarem. Então eu não conto para ninguém, fico na minha, fico quieto. Porque a inveja é uma coisa mais comum do que a gente gostaria que fosse. A inveja acontece com tanta naturalidade. Os filisteus invejaram Isaque, e talvez alguém inveje você, ou talvez você inveje alguém. E a inveja traz movimentos assustadores. Os camaradas ficaram com raiva que o outro prosperou, ficaram com raiva que o outro teve servos, ficaram com raiva que o outro teve rebanho. Foram lá e entulharam os poços. Vamos atrapalhar para que ele não tenha esse sucesso todo. Vamos atrapalhar para que ele não tenha essa vitória toda. É o que diz aqui o versículo. Vamos ler juntos? Versículo 15. Então, eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, que foi o pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Deixa eu só recuperar com você uma parte da história importante. Aconteceu com Isaque a mesma coisa que tinha acontecido com Abraão. Houve fome na terra. Abraão, no passado, tinha ido para Gerar, para essas terras. Isaque, agora, teve o mesmo movimento. Foi para o mesmo lugar.
Ele talvez ficou com medo, preocupado, mas ele foi para o mesmo lugar. Chegou lá, diante da crise, ele pediu ao Senhor que o abençoasse, ouviu a voz do Senhor para disse para ele ficar, e ele ficou. E ele começou a prosperar, começou a vencer na vida, começou a tudo dar certo. De repente, ele agora foi alvo de uma inveja dos outros. Opa, as coisas começaram a não ser do jeitinho que Isaac imaginou que deveriam de ser. Lembra? Problema, fome, busca de Deus. Deus falou, promessa de Deus, obediência. E agora, mais um problema. Taparam, entulharam os poços. Pronto, crise estabelecida. Tapou todos os poços que Abraão, o pai de Isaac, tinha cavado na sua época, e encheram tudo de terra. É o que diz aqui o versículo. Verso 16. Então Abimeleque virou para Isaac, que era o rei, né? Abimeleque, que era o rei, virou para Isaac e falou: vaza. Vai embora. Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. O que você entende quando você lê isso daqui? Você deu para compreender o tamanho da crise de um homem que está debaixo de uma palavra profética? Ele estava numa crise? Estava. Procurou a Deus? Procurou. Ouviu a voz do Senhor? Ouviu. E Deus disse: fique aqui. Ele obedeceu à voz do Senhor? Ficou. As coisas deram certo, ele prosperou, formou lavouras, e ele aumentou os seus rebanhos e aumentou seus servos? Sim. E aí começou um segundo tempo, uma segunda leva da crise, um segundo momento dos problemas. Sabe por quê, irmãos? Porque nas nossas vidas a gente pensa que a gente vai ter um relacionamento com Deus de profunda estabilidade. Deus vai dar a promessa, eu vou alcançar a promessa, eu vou obedecer e acabou, está tudo resolvido, pronto, eu estou resolvido para sempre. Não é assim que funciona. Não é essa a relação de filhos de Deus com um pai que é Deus, que Deus diz que nós vamos ter. A obediência aconteceu, a promessa foi liberada, e nem por isso Isaac teve uma isenção de outros problemas. De novo, taparam. E mais do que taparem os poços, ele ouviu aquela seguinte palavra: vai embora. Ele agora estava sendo expulso, despejado da sua casa, expulso do seu território. Deus disse para ele ficar. Imagina o que passou na cabeça de Isaac. Deus mandou ficar, eu fiquei. Agora Abimeleque está mandando eu embora. Mas espera aí, Deus mandou eu ficar, mas ele está me mandando embora. Ele está me perseguindo, ele tapou os poços, foi alvo de inveja. Deu para você perceber o tanto que aconteceu na história da vida deste homem chamado Isaac, que é exatamente igual ao que acontece nas nossas vidas, tantos anos depois, entre o período da realização da promessa e o lançamento da promessa. Você ouve a voz do Senhor, não, a palavra de Deus, ela é poderosa, eu amo o Senhor, você entrega a sua vida a Jesus, você frequenta uma igreja, você vai à igreja, você lê a Bíblia, dá até o dízimo e a oferta, você se envolve com as coisas da igreja, você prospera, as coisas acontecem, casa, daqui a pouco tem um monte de barrigudinho, eu não posso deixar de falar. Mas não quer dizer que isso é uma garantia de que o tempo inteiro, só porque você deu aquele primeiro passo, já está tudo definido, meu querido. E aí vai acontecer o desafio de você perseverar na fé. Porque a promessa que Deus lhe dá, ela vai se cumprir. Ela não deixará de se cumprir na sua vida. O que Deus falou vai acontecer. Não sou eu que estou dizendo, foi Deus quem disse isso. Mas o inimigo vai se levantar contra o poder da promessa de Deus na sua vida. E já que ele sabe que com Deus ele não pode, ele vai tentar fazer com que você desacredite, que você recue, que você mude. Tem uma história na palavra do Senhor, onde havia um profeta chamado Balaão, e Balaão, ele tentou de tudo quanto é jeito, amaldiçoar
o povo de Deus, o povo de Israel. Mas ele viu que ele não conseguia, e ele falou: olha, não tem como, esse povo é um povo abençoado, não tem como amaldiçoar. Mas eles podem perder a bênção deles. Eles podem abrir mão de permanecerem debaixo da bênção, se eles fizerem aquilo que Deus disse para eles não fazerem. E aí então houve esse trama, essa maldade. E na época de Balaão, o povo de Israel então, ele foi envolvido nesse trama para fazer com que o povo perdesse a bênção que já estava liberada da parte de Deus. Então a primeira palavra que eu quero dizer para você é que o inimigo sabe que com Deus ele não tem como vencer. Então ele vai tentar vencer você. A sua fé será provada diante de Deus. O que Deus prometeu, ele não vai falhar. Então o inimigo vai fazer com que você pare de crer, que você desanime e que você retroceda. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas daqueles que avançam, firmes no propósito daquilo que nós cremos que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Não retroceda. E foi o que aconteceu na vida de Isaac. Estava tudo indo bem, daqui a pouco ele começa a ter problemas, tapam os poços, e aí agora ele é convidado a se retirar. Verso 17 diz, então, verso 17, por isso Isaac mudou-se de lá e acampou longe, um pouquinho longe, no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Verso 18, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Ele foi lá na história que ele tinha como referência do seu pai e fez a mesma coisa. Olha, o meu pai tinha poços aqui, eu vou reabrir. Reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Verso 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Verso 20, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa daquele poço. Então, se você ler Gênesis capítulo 21, tem como colocar rapidamente? Eu tinha separado esse texto, Gênesis 21, 33, conta, em poucas palavras, Gênesis 21, 33, 21, verso 30, 31, 32, conta a história de um problema que havia acontecido no passado entre Abraão e Abimeleque, por causa de poços. E havia ali um trato, um acordo. Abraão, ele deu 7 ovelhas como um testemunho de que aquele poço era dele. Ele comprou aquela propriedade, era de direito, foi tudo combinado, tudo tratadinho. Verso 33 fala que Abraão plantou uma tamargueira que dava uma espécie de tâmara muito específica, ficava uma árvore grande, dava um fruto, aquele fruto caía no chão. Aquele fruto caía no chão, ele cozinhava com o sol e tinha um gosto doce. Os viajantes eram atraídos pelo cheiro, se alimentavam daquele fruto, tinham sombra e tinham alimento no meio do deserto. E Abraão tinha esse poço, o pai morreu, a herança era de quem? Do filho de Isaac. Isaac foi para aquilo que era dele. Quando ele foi naquilo que era dele, os filisteus já tinham tomado aquilo que era dele. E agora Isaac então entra numa briga de novo para defender o seu direito, para ter direito à água que representava o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E ele cavou o poço. Ou seja, ele fez o que tinha que fazer, ele trabalhou, ele se dedicou, ele se esforçou, ele foi naquilo que era de direito dele, estava enterrado, ele teve maior trabalho, desenterrou, fez com que os poços voltassem a ter águas, achou o veio d'água. Quando estava tudo pronto, vieram os pastores de Gerar e disseram: muito obrigado por todo esse trabalho que você fez, muito obrigado porque você cavou esse poço, mas essa água é nossa, não é tua não. E o texto fala que o que Isaac fez? Versículo 21, ele não ficou discutindo, ele foi embora, cavou outro poço,
Então, os seus servos cavaram outro poço, mas também discutiram por causa dele. Por isso Isaque o chamou Sítida. Ok? Estão acompanhando a história, irmãos? Talvez você conheça, talvez você esteja conhecendo agora. Primeiro poço, deu certo. Ele recebeu aquela inveja, taparam o poço, foi convidado a ir embora, foi para um outro lugar, para o lugar onde ele tinha uma herança, reviveu aquele poço, discutiram com ele, tomaram o que era dele, ele foi, cavou um outro poço agora, aqui nesse lugar chamado Sitna, e também discutiram com ele. E o verso 22, e Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora, o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. É justo o que aconteceu? Ele estava debaixo da promessa de Deus, sim ou não? Sim. Ele sofreu injustiça, sim ou não? Sim. Ele ficou preso na briga, dizendo: eu tenho direito, é o meu poço, eu vou convocar aqui os meus direitos legais, civis, eu vou convocar os advogados, eu vou confiar nos políticos, ele fez isso? Mas ele tinha direito? Você entende qual que é a dimensão da vida por fé que nós desenvolvemos na presença de Deus? Agora você imagina o que se passa na cabeça de alguém que está debaixo de uma promessa. A promessa é de Deus para a vida, mas aí vai andando segundo aquela promessa, e no início dá tudo certo, até que chega um momento que as coisas começam a dar errado. E é exatamente isso que eu quero falar com você nessa noite. Você começa muito bem, e tudo vai dando certo. Isaque prosperou, frutificou, teve bois, teve servos, até que um dia as coisas começaram a dar errado. E mesmo que ele tendo direito, cavou um poço, o poço que ele tinha foi tapado, foi para outro canto. Cavou o segundo poço, foi tapado, foi para outro canto. Cavou o outro poço, discutiram com ele, foi para outro canto. Até que aquele poço que ele cavou ali em Reobote, ele falou: pronto, agora é aqui que o Senhor vai me abençoar. A aliança que nós temos com Deus, o relacionamento que nós temos com Deus, funciona dessa maneira. Nós servimos a um Deus que, quando Ele dá a sua palavra, Ele vai cumprir a palavra dEle em nossas vidas. Mas isso não significa que as coisas acontecerão, queridos, do jeitinho que você imagina. Os nossos planos não são os planos de Deus. Eu tendo a dizer que 100% dos planos que nós temos para as nossas vidas incluem bem-estar, tranquilidade, felicidade, pouco esforço, muita solução, pouco trabalho, muito resultado e uma vida que vai de vento em popa, o sol por cima e embaixo o mar. Ainda que a voz tão rouca já desafina, se vai cantar. Quantos lembram dessa canção? Não? Do Vencedores por Cristo? Do LP de Vento em Popa? E aí você pensa isso a seu respeito. E quando as coisas acontecem de Deus de uma forma diferente, presta atenção. Isaque poderia ter retrocedido no primeiro momento em que ele foi envolvido por uma trama do inimigo. Ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus, ficou. Cavou o poço, tudo certo, prosperou. Aí veio o invejoso, tapou os poços dele, expulsou ele. Ele podia ter desistido, ele podia ter concluído: bom, Deus me abençoou até aqui, acabou, tá bom, não era bem assim, não era verdade. A promessa de Deus, bom, não era totalmente. Eu vou parar por aqui, já dei o meu máximo, já orei o que eu tinha que orar, já jejuei o que eu tinha que jejuar, já busquei a Deus o que eu tinha que buscar, até deu certo no início, mas foi só um surto de coisa boa, que foi uma ilusão, coincidência. Mas agora a realidade é essa, está tudo ruim.
Aconteceu na vida da minha mãe, do meu pai, na minha família, aconteceu comigo e está tudo do mesmo jeito. O mesmo Abimeleque brigou com ele, está brigando comigo, que confusão, acabou, não tem solução. Isaac poderia ter voltado atrás. Porque quando Deus traz uma palavra profética, uma promessa da parte dele para as nossas vidas, há um rebuliço que acontece no mundo espiritual. A gente não vê, mas as coisas espirituais estão se movimentando. A voz de Deus foi liberada. Não pense que o inimigo também não vai se levantar para tentar impedir a manifestação do poder de Deus na vida dos seus servos. A Bíblia conta a história de Daniel, que desde o primeiro dia que ele se propôs a orar e a buscar a Deus, o Senhor enviou as respostas dos céus, mas houve oposição no mundo espiritual. E Daniel perseverou na oração, até que a vitória fosse completa na vida dele. Isaac precisou perseverar na promessa que Deus havia liberado sobre a vida dele. Vieram os inimigos, taparam os poços, mandaram eles fugir, e eles foram fugitivos, senão iam morrer, iam apanhar, ia ter morte, sangue, vai embora. E eles foram, a terra não era deles, eles estavam ali, abre aspas, por favor, fecha aspas, na terra dos filisteus, na terra de Abimeleque. E então ele vai para um outro canto, para um vale do Gerar, chega lá e fala, eu tenho uma promessa. Então se Deus não me abençoou ali, eu estou debaixo da promessa, eu vou de novo, eu vou fazer de novo, e eu vou vencer, porque Deus está comigo. E então, naquele novo momento de renovação da fé, Isaac vai lá e descobre onde é que estavam os poços, que eram de direito dele, e ele cava, acha o veio de água, deve ter tido uma festa, deve ter tido uma celebração, deve ter tido uma alegria. Fechamos um contrato, conquistamos a vitória, assinamos o documento, agora rompeu, está tudo resolvido, família reconstruída, está resultado do exame, estou curado, E aí daqui a pouco chega um inimigo e fala, não se alegra não, isso ainda é de vocês não, isso é meu. O que você pensa que é teu, não é teu. E tomaram. Olha como o inimigo faz em nossas vidas para que nós venhamos a desistir da perseverança. E depois o texto fala que teve um outro poço. E aconteceu a mesma coisa. E só depois da terceira, não é isso que está aqui? Depois que ele saiu da terra dos filisteus, teve a primeira, tomaram, a segunda tomaram, só a terceira foi Reobote, que ele falou, agora ninguém discutiu, ok. Mas o que eu vejo nisso? Eu vejo a perseverança de alguém que não abriu mão de crer na promessa que ele tinha recebido da parte de Deus. A palavra de Deus para o seu coração nessa noite é essa: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, amém? Quantos conhecem essa canção? Essa? Aleluia, glória a Deus. Saí dos anos 70, dos anos 80, agora eu já cheguei nos anos 90. Sabe, meus amados, se você desistir, acabou. Se você não acreditar que você está sendo liberado por uma promessa de Deus, as coisas vão ficar no meio do caminho. Eu já contei para os irmãos de uma mensagem que eu ouvi do pastor, pai da Ana Paula Valadão, pastor Márcio Valadão, num congresso que eu estava lá em São José dos Campos, e ele estava pregando, ele falou, meus amados pastores, era um congresso de pastores, o pior lugar do ministério é o meio do caminho. Porque quando você sai, você tem a referência de onde você foi e você está indo. E quando você sai, você está olhando para trás, você lembra, você vê a sua família, você vê os teus bens, você vê toda a tua história, você lembra, no meio do caminho, é terrível, porque você olha para trás, já não vê mais nada, já não tem mais a referência do que ficou. Olha para frente, não vê nada, não sabe onde vai chegar. É no meio do caminho que você vai precisar permanecer firme na fé e continuar indo em frente até que apareça no horizonte uma solução, uma saída que até então você não estava vendo e só vai ver se continuar a caminhar para frente.
As promessas de Deus, elas foram liberadas, mas só vai ver a promessa de Deus aquele que continuar acreditando e continuar lutando até que a promessa de Deus seja alcançada pela sua vida. Quantos perdem porque param no meio do caminho? Quantos perdem porque retrocedem? Quantos perdem porque desconfiam? Não estou dizendo que é fácil confiar. Não estou dizendo. Imagina, tudo planejadinho, não é, Márcio? Tudo planejadinho. Eu vou para tal cidade, lá eu casarei, lá eu farei família, lá eu me instalarei numa empresa, terei emprego, tudo tranquilo. E aí o camarada casa, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela e vem para terras dos tupiniquins, aqui carioca, chega aqui, pronto, pandemia, para tudo. E agora? Nossos planos, provavelmente o Márcio deve ter colocado na cabeça ali: vou voltar para Fortaleza? Vou voltar para a empresa de onde eu saí? Eu vou voltar atrás? Não, deu errado, eu errei na minha decisão. O natural, quando nós damos um passo de fé e as coisas não acontecem do jeito que a gente imaginava, é a gente balançar na fé. Se você está balançando na fé, amém, querido. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas não volte atrás. Continue crendo. Márcio continuou crendo. Deus abriu as portas que precisavam ser abertas e agora a bênção chegou na sua vida, na sua casa, na sua família. E mesmo com todo esse processo, as portas de emprego foram liberadas para a glória do Senhor na vida do servo do Senhor. Parabéns, meu filho. Nós demos um passo de fé quando nós aceitamos a compra do nosso imóvel. Fizemos as contas, é impossível a gente continuar aqui, o dinheiro vai acabar, a gente não vai continuar a igreja, não tem como. Deus precisa dar uma solução. Deus deu, a gente se movimentou. Primeiro passo foi dado. Mas quando eu leio o livro de Neemias e quando eu leio o livro de Esdras, fica muito claro para mim que quando nós queremos fazer a construção da obra, do templo, ou até mesmo dos muros, existe uma coisa chamada oposição. E não dá para imaginar que vai tudo fluir nas mil maravilhas. A oposição, ela vai existir. Mas maior é Deus que nos prometeu e Ele cumprirá a sua palavra. Ele é fiel. Então o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando, não é fruto de uma elucubração mental ou de um raciocínio vago. Não, é fruto de uma experiência que está acontecendo agora, nesse tempo. Nós cremos e porque cremos nos movimentamos. Se existe um movimento que acontece na vida do invejoso, que é para destruir, existe um movimento que acontece na vida daquele que está debaixo da promessa. É um movimento para construir e permanecer no processo de construção. A oposição virá. Eu já sei. E daí? Sabe, meus amados irmãos, o texto de Jeremias, ele chega a ser até um texto meio agressivo. Quando Deus vira para Jeremias e fala: ô Jeremias, se você não consegue competir com os homens, como é que você vai competir com os cavalos? Não é isso que diz lá o texto? Então, se você não consegue entender que você tem que ter firmeza no seu coração nos pequenos problemas, e quando vier um problemaço? E quando vier uma crise verdadeira? Você não vai conseguir sobreviver? Você não vai conseguir vencer essa crise? Meus amados irmãos, você tem mais poder na tua vida do que você imagina. Porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que é contra você. A palavra de Deus para a sua vida é essa. E eu quero dizer para você: não volte atrás na sua caminhada de fé em direção à promessa que Deus deu para a sua vida. O que Deus falou, Ele cumprirá. Deus sabe que vai se cumprir. Satanás sabe que vai se cumprir. Você também precisa saber que vai se cumprir e ficar firme naquilo que o Senhor te prometeu, porque não tem como dar errado.
porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Talvez você tenha que ter trabalho, e talvez você sofra injustiça, e aí você vai ter trabalho de novo, e sofre injustiça de novo, mas não desista. Não abra mão daquilo que o Senhor, o teu Deus, o teu Pai te prometeu. O Senhor, Ele não falha. O desenvolvimento da nossa fé, ele vem quando nós conseguimos agir dessa maneira. Moisés estava diante do Mar Vermelho, aquele desafio todo, e aí, clamando, Egito chegando, e Deus falou: Moisés, por que clamas a mim, meu filho? Agora diga ao povo que marche. Pedro estava no meio da água, apareceu Jesus: se tu és mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Vem. E Pedro foi. E quando ele foi, ele viveu o milagre de Deus na vida dele. Mas, diz o texto, que ele, reparando na força do vento, reparando nas ondas, ele começou a ficar incrédulo. Sabe, irmãos, nós, quando temos uma experiência impactante com a promessa de Deus, começamos com uma força brutal, mas parece que o inimigo sabe, e ele então aguarda para te atacar no momento que a tua força brutal, lá do início, ela vai se esvanecendo, porque você agora está no meio do caminho, e é nessa hora que você precisa continuar a crer que o Deus que prometeu é o Deus que está contigo todos os dias da sua vida, e é o Deus que vai contigo até a conclusão daquilo que Ele prometeu. Não duvide, apenas creia. Não desanime, apenas creia. E foi o que Jesus fez. Tomou Pedro pela mão, socorreu nesse momento de incredulidade, e ambos entraram no barco. A palavra de Deus para a sua vida é essa. Se Deus prometeu, você não tem o direito de desistir daquilo que Deus falou para a sua vida. Ah, pastor, mas está muito difícil. Sim, existem situações que são muito complicadas, muito complexas. Existem problemas que não têm uma resposta simples, de solução tranquila. Existem problemas que não têm uma saída boa, não é? A pessoa tem diabetes, aí começa a ter um problema no pé. Qual é a solução para salvar a vida? Fazer uma amputação. Isso é doloroso, machuca, dói, faz falta, mas salva. Existem problemas que podem tirar pedaços de você, mas o desafio é que você não abra mão de crer que o Deus que está contigo, Ele trará as soluções dos céus sobre a sua vida. E mesmo que, ou apesar de tudo aquilo, todas as coisas, você vai viver até ver a bondade do Senhor na sua vida ainda nessa terra. Vamos nos colocar de pé.